escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, então aqui esta oportunidade está levando até você mais uma programação ao ar que inicia-se agora e, amados ouvintes, desejo uma boa tarde com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo ao seu coração, que Ele possa entrar na sua vida através da palavra de Deus que irá ser ministrada daqui a pouco, e quero que você ouça com muita atenção aquilo que você vai ouvir e que deixe a palavra entrar não somente na sua mente, mas ela precisa descer no seu coração. Então ouça que nós vamos estar aqui iniciando aqui daqui a pouco no livro de João, melhor dizendo, Tiago, capítulo 3, verso 13, estaremos lendo as escrituras aqui e você vai ser uma pessoa bem sucedida aqui nessa tarde. Por isso te peço, ouça com muita atenção. Deus te abençoe. Então vamos lá a mais uma leitura no livro de Tiago, capítulo 3, verso 13 a seguir. Quem dentre vós é sábio e entendidos? Vou retornar aqui ao versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Muito bem, a humildade nas palavras existe sentido na sua vida para que você seja um bem-aventurado na sua vida. Que nós podemos sentir a bem-aventurança de Deus através dos nossos corações. Meu Deus, após ter sido lido a escritura ao livro de Tiago, capítulo 3, verso 13, ao qual nós acabamos de ler aqui, e nesse momento, Pai, eu entro na Tua presença sempre, Pai, através dessa programação aqui no espírito de oração, Senhor, e que o Senhor possa abençoar, Pai, cada palavra que é expressada aqui através desse canal, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada filho do Senhor que estará ouvindo essa programação, Pai, que o que for falado aqui, Pai, o que for trazido aos nossos ouvidos, possa entrar nos nossos ouvidos e descer para o coração, para que a alma possa se alegrar, Senhor, no pleno conhecimento
na sabedoria do Senhor, qual o Senhor estará nos trazendo a tua palavra, Senhor. E o Senhor ajuda teu filho, Pai, abençoando ele sempre, Pai, nas suas pregações, Pai, porque, Senhor, é através do espírito de humildade, Pai, é através do espírito de humildade, que é como as Escrituras requer de nós, humildade, através de palavras expressadas, do que sair da nossa boca, Pai. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor possa ajudar e abençoar a cada ouvinte, Pai, que vai estar ouvindo as palavras dessa pregação, Pai. Que o Senhor possa ajudar e ser conosco, Pai, não só hoje, mas sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe ricamente, eu te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe seu coração que vai ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe. Nosso bom Deus seja abundante em cada lar, em cada coração. Bom dia a todos. Bom, nós iniciamos falando sobre o equilíbrio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio no conhecimento. Nós dissemos que você não deve exagerar, né? Tem que ter modéstia, não, moderação e nessa condição. Relembrando um pouquinho sobre o equilíbrio, né? E você deve ter equilíbrio para harmonizar a sua vida de saúde física, mental, emocional e espiritual. E a frase que deixamos foi: não seja sábio demais, nem tolo demais. Mas agora o conhecimento. O primeiro desejo de conhecimento, ser como Deus, sim, na essência, que Adão era imortal, também Eva. Mas a primeira coisa que eles ouviram que levaram à queda foi em Gênesis 3:5. O desejo foi uma fonte de tentação, porque a serpente aguçou a sua mente para tal. E ela disse a Eva: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então levaram-nos à transgressão, lhes apontando o conhecimento, conhecendo o bem e o mal. Veja que esta questão de querer ser mais do que o Criador ou igual ao Criador, ela já nasceu lá no Éden, por isso levou o homem à morte. E Deus então os lançou fora do jardim, né, para lavrar a terra de que fora tomado. E a terra passou a produzir cardos e espinhos. Mas o desejo ardente, excessivo, obcecado pelo conhecimento, pode se tornar uma presunção. Exatamente. Então, Deus, o Senhor Deus, disse: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente no seu pecado. Porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta o conhecimento pode também aumentar-se em tristeza. Isso é Salomão dizendo em Eclesiastes 1:18. E o próprio Salomão, ele que instruiu-nos a buscarmos a sabedoria, ele está dizendo que o conhecimento,
ele pode levar o homem ao aborrecimento. Então, porque na muita sabedoria há muito enfado. Porque você se torna uma peça rara, né? Quer ser mais sábio de todos os homens e perde então alguma coisa com isso, a simplicidade, a humildade, a singeleza. Porque Jesus é o mais sábio de todos, foi o mais sábio. Mas a sabedoria dele não era a sabedoria que Adão buscou. Era a sabedoria de Deus. E então, esta sabedoria de Deus, esse conhecimento de Deus, leva o homem à humildade, à singeleza de coração, ao que Deus agrada. Mas a sabedoria que leva o homem a se exaltar é a que leva Deus a desagradar-se dele. Então Salomão diz em Eclesiastes 12:12: demais disto, filho meu, atenta, porque não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Este desejo sem moderação, querer sobrepujar a todos, ser o mais, porque há uma competição no mundo a respeito de em tudo a pessoa querer ser o mais. Tudo bem, esse é o mundo. Agora, não podemos esquecer que isso é paralelo. Há uma competição no mundo e essa competição entrou no mundo religioso. O fulano é maior do que o outro, o fulano é maior do que o outro. Por isso é que Jesus disse também que entre João Batista e o restante dos homens, ele disse, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Aí então ele leva para o lado que estou querendo que vocês vejam. Para o reino de Deus. Você está vendo? Mas o menor de todos é maior do que ele. O simples, diante no reino de Deus, ele não é inferior ao sábio, ele se torna maior. Porque Jesus, sendo maior, dando os exemplos, se tornou o quê? Mandatário? Servo que ele se tornou. Não um mandatário, um que impõe, um que ordena, um que massacra, porque ele tem a sabedoria, ele tem a força, ele tem o dinheiro, ele pode transformar a água em vinho, ele pode transformar pedras em pães, ele pode multiplicar os pães, 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas se alimentar. Quer dizer, ele poderia fazer o reino dele no mundo e ser um rei. Ninguém se compararia a ele, mas esse não é o reino de Deus. O mundo não é. Este mundo jaz no maligno. Portanto, que devemos observar os ensinos de Paulo, Pedro, de Jesus sobre a humildade e a singeleza. É bom ter conhecimento? É necessário. É útil. É precioso. Mas primeiro conhecimento de Deus. Porque a sabedoria de Deus está lá acima, porque a sabedoria do homem para Deus é loucura. Porque isso é que ela leva à vaidade, à transgressão da palavra. Foi justamente esse desejo deste conhecimento, ser como Deus, que levou o primeiro casal a mergulhar-se na desgraça da morte, condenados à morte, à pena de morte, e realmente todos morreram e têm morrido. Então veja bem, porque este conhecimento natural, ele promove o orgulho. A pessoa se torna um doutor, alguma coisa, se ele não tiver a sabedoria, o caráter de Deus no coração, ele se torna orgulhoso. É isso que a Bíblia também mostra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, verso 8, ele diz assim, demais disto, filho meu, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, agora 1 Coríntios 8:1, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Agora a ciência incha, mas o amor edifica.
Então, em 1 Coríntios 13, ele mostra exatamente também um quadro mais completo disto. Porque eu posso saber todas as línguas dos homens, ser um poliglota, então eu me torno famoso. Se nos dias de hoje, então se torna um intérprete famoso e se torna aquilo e acha que é o tal, fica orgulhoso. Então, se você precisa, eu preciso do conhecimento de Deus para me manter singelo, do poder de Deus. E isto tudo torna-se a vaidade do conhecimento humano. Mas, como dissemos que tem que haver equilíbrio, exatamente aqui entra o equilíbrio. A busca ordenada, a busca equilibrada, para que então não venha a cair no laço de Satanás, a se tornar uma pessoa orgulhosa, presunçosa e até certo ponto arrogante. Geralmente é assim, o que sabe mais um pouquinho acha que todos têm que ouvi-lo e ele não tem nada para aprender de ninguém. Todos são bobos, tudo ele sabe. Vocês acham que é difícil de encontrar pessoas assim? Não, eu já fui assim também, né? Achar que sabe. Até o próprio cantor aí do mundo cantou isso. Eu pensei que sabia de tudo, que entendia de tudo, mas no final ele diz, mas agora eu sei. Quem sabe menos das coisas sabe mais do que eu. Então se tornam orgulhosos dentro da ciência humana, porque a ciência incha, mas o que é o contrário? A ciência incha, mas o que edifica? O amor. Nós queremos ser edificados ou inchados? Estamos contra o conhecimento? Não, porque a própria Bíblia está dizendo para nós adquirirmos, mas primeiro a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem é uma coisa, a sabedoria de Deus é outra coisa. Tiago escreveu isto. Vocês sabem disto. Você deve buscar a sabedoria, porque ela é superior. Ela está além. Veja Tiago capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Porque essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Essa é a sabedoria que levou a terra a entrar em desgraças, o homem receber a pena de morte. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. O que existe hoje no mundo religioso? Tornando-se sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e a facção entrou. Então há uma confusão e toda obra má. Cada um quer ser maior do que o outro, superior, mais sábio. Essa não é a sabedoria do alto. Porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então essa sabedoria sim tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus te torna sábio para desenvolver a sua posição. Exatamente, Ele tornou os apóstolos sábios. Eram homens indoutos, analfabetos. Olha o que Pedro escreveu. Paulo era sábio, mas ele teve que cair. Ele teve que aprender uma outra coisa no deserto. De perseguidor para ser perseguido. Agora ele estava na sabedoria celestial. Então, preciosos irmãos, tudo ordenado,
tudo moderado, com a temperança de Deus, com o autocontrole, é benéfico para quem tem e para quem está ao lado dele. Mas a vaidade do conhecimento humano, ela é destrutiva. Mas se você tem a sabedoria ordenada segundo as Escrituras, você então se torna uma pessoa bem-aventurada. Esta sabedoria que vem do trono da graça. Porque o coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultice. Então nós devemos observar estas coisas. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 5, ele diz: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade. Olha como a fé vai sendo acrescentada. Com o quê? Com a bondade, com o conhecimento. Qual conhecimento? Mundano? Não, essa aqui fala-se da estatura de Cristo, do conhecimento celestial, e ele instrui-nos como ter o conhecimento natural sem a arrogância, sem a petulância, mas sem este conhecimento de Deus, nós somos levados a sermos aquilo, né? Nós já estamos dizendo arrogantes. Então o conhecimento espiritual vai além do conhecimento natural. E ele é obtido através de nossa relação com Deus. No nosso estado perdido, podemos ter essa relação com Deus e obtermos a sabedoria se a buscarmos com desejo, com bondade. Em João capítulo 17, verso 3, nos diz que essa sabedoria de Deus nos conduz à vida. A sabedoria do homem conduz à morte, mas a de Deus conduz à vida. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Deus te abençoe, companheiro, companheira. E busquemos esta sabedoria, a conciliar uma coisa com outra. Isso não impediu Daniel de ser um dos mais sábios na Babilônia e ser o mais sábio, seus companheiros. A gente sempre cita estes personagens porque todo o Velho Testamento você tira como exemplo. Muito mais agora, você tem o Espírito Santo a seu favor. Deus te abençoe, te ilumine e te fortaleça. Até a nossa próxima programação, estaremos falando sobre a ignorância.